Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 de 2 Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Paulo faz um convite a fazermos uma grande reflexão, que nós temos então que procurar purificar, tirando as imundícias da carne. Isso quer dizer que nós temos que fazer uma boa dieta, não sair comendo qualquer coisa, toda imundícia da carne. Então, purificar a nossa alimentação e também purificar o espírito. Aí nós precisamos de oração, meditação e principalmente de boas ações frente aos nossos semelhantes. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. E aí, Paulo pede que eles recebam nos corações a sua mensagem, mantenham bons sentimentos para com ele, porque ele não está agravando ninguém, não corrompe ninguém e nem busca proveito próprio. Isso é importante nós entendermos. Não digo isso para a vossa condenação, pois que já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. E ele mostra que essas pessoas ali de Corinto estavam no seu coração. Ele amava aquelas pessoas, ele tinha dedicado muito à conversão daquelas pessoas. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. E ele mostra, ele passou por muitas situações difíceis. Desde que ele sai da Macedônia, ele chega em Corinto e começa a lutar para mostrar àquelas pessoas a importância da fé em Deus, a importância de acreditar-se em Jesus e de vivenciar o Evangelho. E muitas das vezes, as pessoas não procuravam compreender tão plenamente. E, por isso, ele procurou consolá-los e transbordar essas consolações, a alegria daquele convívio com eles, estava em alta. E ali, naquele momento, eles foram muito tribulados, passaram por muitas situações difíceis, combateram arduamente, mas também por dentro estavam cheios de temores, por todas as perseguições que existiam, por todas as tensões que existiam. Mas Corinto talvez tenha sido um dos lugares onde Paulo mais foi bem acolhido. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. E ali ele enaltece a chegada da visita de Tito, falando da saudade, dos trabalhos, da consolação que ele fazia, de toda a dedicação que ele tinha por aquelas pessoas. Isso é importante. Entendermos que Paulo, com toda aquela sua firmeza, ele tinha aquele coração ligado ao povo de Corinto, e todos que vinham de lá com as notícias, ele ficava feliz. E, logicamente, as notícias que não eram boas, ele ia escrever carinhosamente uma carta, sabendo fazer as colocações, sabendo chamar a atenção, sabendo orientar as pessoas para que fossem firmes e convictas do caminho que tinham que seguir pelo Cristo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Aí ele fala que ele fica triste por ter contristado eles com aquela carta, mas também ele não se arrepende, porque eles se arrependeram de todas as ações que tomaram e procuraram seguir o caminho reto. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, de maneira que, por nós,
não padecestes dano em coisa alguma. E aí, quando ele manda a carta, que para contristá-los, ou seja, chamá-los à ordem, chamá-los à atenção pelo que deveriam fazer, para as atitudes que deveriam tomar, à medida que eles entendem isso, que eles começam a agir assim, aí ele então mostra-os que eles deveriam trabalhar para fazer o bem, para construir o bem, para edificar o bem. E mostra também que eles não tiveram nenhum dano, eles apenas cumpriram a parte que lhes competiu de se arrependerem e agirem segundo a vontade de Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, se nós ficarmos tristes, nos arrependermos dos nossos erros e começarmos a caminhar de uma forma condigna, é bom para todos nós. Mas se ficarmos arrependidos das coisas do mundo, aí a gente entra no remorso, entra numa série de atitudes que são desagradáveis e que podem nos levar a nos adoecer. Porque quando cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, foste contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. A partir do momento que eles tomam consciência, se arrependem do que faziam e procuram entrar no caminho reto, o Paulo fica feliz que eles estavam com o coração purificando. Já estavam dando um grande passo no sentido evolutivo, porque já compreendiam certos princípios das leis divinas, certos princípios que chamavam-os à ordem, chamavam-os à tomada de consciência. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais, nos alegramos pela alegria de Tito, porque seu espírito foi recreado por vós todos. Então, como Tito estava feliz, que estava ali visitando Paulo, e trazendo a notícia boa que eles tinham tomado consciência dos seus atos, começado a se corrigir, ele fica feliz com a alegria de Tito e a alegria que a notícia lhe trouxe. E que também, conforme ele diz, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Então ele já estava ciente das ações que tinham tomado, já estava ciente que Paulo tinha chamados à ordem para que eles cuidassem bem das coisas de Deus, que eles procurassem se purificar ao máximo e agir de forma condigna com a justiça divina. Os primeiros cristãos, quando se tornavam cristãos, eles faziam uma total reformulação na sua vida, uma total reformulação em todos os seus conceitos, em todas as suas atitudes perante a vida. Porque, sendo alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a vossa glória para com Tito se achou verdadeira. E Paulo fica feliz com a visita de Tito, fica feliz com a notícia de Tito, trouxe para ele, e com aquelas ações ele dá glória para Tito, mas uma glória verdadeira, porque ambos trabalharam para um objetivo e as notícias que Tito trazia nesse momento eram boas. E o seu estranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebeste com temor e tremor. À medida que ele leva as cartas ao povo de Corinto, eles recebem essas cartas com obediência, temor, ou seja, todas as nossas ações têm consequências, e tremor. Da agora para frente nós temos que tomar outras atitudes, outras ações. Todos então começam a fazer uma transformação, começam a fazer uma mudança e operarem essa mudança em si mesmos, para que se tornassem melhores, para que agissem de uma forma mais condizente e consentânea com a justiça divina. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Aí um outro detalhe importante, que ele começa então falando que ele estava feliz, que ele podia confiar no povo de Corinto, principalmente nos cristãos de Corinto, porque eles iriam agir constantemente segundo a vontade de Deus, estudar o Evangelho, procurar praticar o Evangelho,
fugir de certas situações de engrandecimento pessoal em detrimento do engrandecimento do Cristo, do Evangelho de Jesus e da prática do bem. Procuremos, assim, na nossa vida diária, observar os ensinamentos do Cristo, agir para nos tornarmos melhores, agir para nos construirmos em um mundo melhor, em um mundo mais justo, perante a justiça divina. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e nos fortalecendo.